que eu gostaria de falar para vocês é uma empresa americana chamada Micron Technology, tá? Ticker MU, listada na Bolsa dos Estados Unidos. E a Micron é uma empresa da indústria de semicondutores, tá? Então, a Micron faz chips de memória, para ser mais exato, memória DRAM é o principal segmento dela, apesar dela também ter memória NAND, tá? Então, memória DRAM. Primeiro, eu acho que é um jeito interessante de começar a falar sobre a Micron, falar um pouquinho sobre o que é memória DRAM, que é um insumo essencial, tá, para o futuro que a gente envisiona, com carros autônomos, internet das coisas, computação em nuvem, tá? Então, memória DRAM é essencial. Memória DRAM, por exemplo, é utilizada em celular, em videogames, computadores, notebooks, carros autônomos, data center, né? Então, quando, por exemplo, a AWS, tá? A parte da Amazon de computação em nuvem, quando eles fazem um novo servidor, um novo data center, mais ou menos uns 30% dos investimentos são em memória RAM. E a memória RAM, só para dar uma contextualizada, né, no computador, quando você está escrevendo uma planilha de Excel, por exemplo, antes de você apertar salvar, tá, o que faz isso daí estar aparecendo na tela é a memória RAM. Depois que você aperta no disquetinho, aperta salvar, isso daí é salvo no disco rígido, tá, que, por exemplo, seria SSD, que não é memória RAM. Enfim, e a Micron é uma empresa que, porque é interessante o case, não simplesmente pelas tendências seculares favoráveis de crescimento, né? Então, aumento de data centers, de carros autônomos, de internet das coisas. O que é interessante nesse setor é que, apesar da memória RAM ser um insumo essencial para o desenvolvimento humano, a indústria é basicamente dominada por 3 empresas globalmente, tá? Então, 95% das vendas de memória RAM globais, elas são feitas por 3 empresas. A Micron Technology, tá? A empresa em questão que eu estou falando, americana, Samsung e SK Hynix, tá? Então, essas duas últimas, a Samsung e a SK Hynix, são empresas coreanas e a Micron é americana, tá? É uma das joias da coroa aí dos Estados Unidos. E a parte bastante interessante, né? Se você estuda a indústria de memória RAM, de DRAM, desde a década de 70, foi uma indústria muito ruim para os acionistas, tá? Você tinha dezenas de empresas competindo acirradamente, e elas eram obrigadas a reinvestir todo o dinheiro que elas geravam no negócio delas para continuar competitivas, tá? Então, com a memória no cerne, ela é uma commodity. Por exemplo, você tinha que ter escala para você poder ter um custo por unidade baixo, e se você não tivesse com escala páreo aos seus competidores, você ficava irrelevante, né? Ninguém ia comprar sua memória. Outro ponto, né? Na indústria de semicondutores, ao longo do tempo, a gente teve a Lei de Moores, né? A Lei de Moores, ela basicamente a cada 2 anos, né, você dobra a capacidade computacional, por exemplo, no chip de lógica, de uma memória, né, aumentando o número de transistores nessa memória. Então, além disso, né, pensa que a cada 2 anos, fazendo memória, a cada 2 anos o próximo modelo de memória ele era exponencialmente melhor do que o anterior, era o dobro melhor. Então, as empresas também eram obrigadas a estar sempre na vanguarda, né, no ápice da tecnologia, para poderem continuar competitivas. Então, se você olha nos últimos, né, até 2010, mais ou menos, os últimos 30 anos, as empresas não retornavam capital para os seus acionistas, tá? Eram como se fossem companhias aéreas, né, e que tudo que gerava tinha que voltar para o negócio. Só que de 2013, 2014 para cá, a Micron adquiriu a última empresa que competia com as 3, a Elpida, né, foi adquirida pela Micron, e agora a gente tem um setor e que está muito mais benéfico para os acionistas em termos de retorno e em termos de competição desvairada por preços, tá? Então, agora a gente só tem essas 3 empresas. A Micron ela tem aproximadamente 25% de market share, né, de memória RAM global. A gente tem vários ventos favoráveis, sendo o principal deles a parte de servidores, tá? Hoje em dia, mais ou menos 25% dos bits de memória globais, eles estão em servidores. Uma projeção até conservadora, né, pensar daqui a 5, 10 anos, 50% de todos os bits de memória globais estarem em servidores. E toda vez que seja a Amazon, a AWS, ou Microsoft com Azure, ou Google Cloud vão fazer um servidor, 30% dos investimentos são em memória.
o que é um vento bastante favorável. Sem contar que, por exemplo, o 5G, aumentando a velocidade de conexão, vai facilitar vários outros avanços, né? Então, por exemplo, carros autônomos que vai memória RAM, internet das coisas, quando sua geladeira estiver falando com você, vai ter memória RAM nela. Enfim, desde também o ambiente digital, com celulares, computadores, videogames, tudo isso necessita de memória RAM. E o que acontece? Essa melhoria, né, com o setor se consolidando em 3 players, isso pode ser visto na rentabilidade sobre o capital investido das empresas. Tá? Então, se você olha historicamente, a indústria de memória RAM sempre foi cíclica. Tá? Então, você tem anos de topo de ciclo em que o negócio é extremamente rentável, com ROIC de 40%, 50%, e anos de baixa de ciclo, em que às vezes até tinha retorno sobre o capital investido negativo. Apesar disso oscilar ao longo do tempo, esse ciclo é para cima, então a rentabilidade vem aumentando ao longo do tempo. Por exemplo, no último ciclo que a Micron passou, né, a rentabilidade, o ROIC dela, o retorno sobre capital investido médio, foi de 20%, até um pouco acima de 20%, o que é uma rentabilidade bastante atraente sobre o capital investido. Só que para alguém que está olhando só o próximo trimestre no mercado, né, o mercado costuma punir empresas que têm resultados voláteis. Mas para o investidor de longo prazo, né, uma rentabilidade média de 20% sobre o capital investido é bastante atraente. E para quem é paciente, não tem problema você passar por um ano de baixa de ciclo, sendo que é clara a tendência, né, que o longo prazo, essa rentabilidade média já está atraente e ainda tem uma tendência forte de melhoria. A Micron hoje ela vale aproximadamente 54 bilhões de dólares no dia que eu estou falando. É uma empresa que tem dívida líquida negativa, ou seja, ela tem mais caixa, mais dinheiro no banco do que endividamento. Então, é uma empresa muito bem posicionada, com vantagens competitivas muito fortes. Afinal, é muito difícil entrar um novo competidor na indústria de DRAM, porque você precisa de muito capital, milhares de patentes, escala, e essa empresa está sendo negociada aproximadamente 7 vezes o lucro no momento em que eu falo. Tá? Então, Micron é a primeira empresa que eu gostaria de dizer para vocês. E a segunda empresa vai parecer um pouco polêmica, mas a segunda empresa é a Pampa Energia. A Pampa Energia é a maior empresa independente do setor de energia da Argentina. Só que apesar de ela estar na Argentina, 80%, aproximadamente 80% das receitas da Pampa Energia são atreladas ao dólar. Tá? Então, a Pampa ela atua tanto em geração de energia elétrica, quanto em transmissão de energia, através de uma participação que ela tem numa empresa chamada Transener. Ela também tem exploração e produção de gás natural e, por fim, transporte de gás natural. A Pampa, hoje, ela conta com uns 5,3 gigawatts de capacidade instalada na parte de geração de energia. A maior parte disso daí são termoelétricas a gás, apesar que eles também têm uns 900 megawatts em hidro, e vão fechar 2023 com próximo de 400 megawatts em eólico. Se você parar para pensar, né, só nos últimos 10 anos, a Pampa investiu aproximadamente 1,7 bilhão de dólares construindo plantas, né, usinas termoelétricas e eólicas. E hoje em dia é uma empresa que o valor de mercado dela é de 1,5 bilhão de dólares. Tá? Então, só o que eles investiram em novas usinas, sem contar ainda as usinas que eles tinham antigas, já supera o valor de mercado da empresa, sendo que eles contam em boa parte dessa capacidade instalada de geração, eles contam com PPAs, tá? Que são contratos ligados ao dólar de longo prazo para remuneração da energia, né? Que é energia vendida, apesar que eles são tanto remunerados por capacidade instalada quanto por despacho, por quanto de energia eles vendem. Além disso, tá? Então, além deles terem esse portfólio robusto de geração de energia, são a maior geradora privada de energia da Argentina, eles também têm a parte de exploração e produção de petróleo e gás natural, principalmente gás natural, 92% gás natural. Eles reforçaram muito a posição deles em produção de gás natural quando eles compraram, em 2016, a Petrobras Argentina por 1,5 bilhão de dólares. Tá? Então, se você pega só o que eles gastaram para adquirir a Petrobras Argentina, é o valor de mercado também da empresa hoje. Eles produzem aproximadamente 68 mil barris de petróleo equivalente por dia nesse segmento. Enfim, e a Argentina, né, iniciou-se agora em 2022, está dando bastantes incentivos
é para a produção de gás natural. Afinal, a Pampa, na Argentina, tem uma reserva de gás natural chamada Vaca Muerta, que é a segunda maior reserva de gás natural, de tight gas, do mundo inteiro. A Pampa é dona de 8% da área de Vaca Muerta, tem um potencial bastante grande de geração de valor dentro desse segmento de gás natural. E aí, se a gente olha também as outras participações que eles têm participação de 29,3% na transportadora de gás Dersur, que é uma empresa que transporta 65% do gás natural da Argentina, e a Pampa, além de ela ter essa participação, ela tem o co-controle da TGS, transportadora de gás Dersur, e eles também têm 26% de participação na Transener. Transener é uma empresa de transmissão de energia elétrica na Argentina, transmite 86% da energia da Argentina, ou seja, dá para você ver a dimensão da Pampa bastante grande. Presente em geração de energia, exploração e produção de gás, transporte de gás natural e transmissão de energia elétrica. A empresa hoje em dia é negociada mais ou menos 2,5 vezes o EBITDA deles, com uma gestão de qualidade. Tá? E apesar de estar na Argentina, é uma empresa que gera bastante caixa, que está saudável economicamente, que tem receita atrelada ao dólar e com ventos favoráveis. Tá? Então, para o investidor paciente, também deve ser um bom investimento aí para ficar de olho em 2023.